Junji Ito é sem sombra de dúvidas um dos maiores nomes quando o assunto é criar cenários inimagináveis para personagens experienciarem as mais diversas bizarrices. Conhecido como o mestre do horror japonês, Ito criou histórias que ficaram mundialmente conhecidas pela forma como ele consegue fazer os leitores sentirem uma atração irresistível, não só pelo grotesco que surge através do horror corporal, mas também pela sensação de tensão, medo, desconforto e uma familiaridade inexplicável. Quem já leu algumas de suas obras sabe bem como tudo funciona. Se em algumas histórias temos plots que se encerram sem pontas soltas, em outras temos somente o clímax e o fim sem resposta. Vimos com Tomie, Uzumaki, Gyo e Frankenstein que ele realmente faz jus ao título que recebeu o mundo afora. Nesse vídeo trago um top 10 dos contos que na minha opinião são tão incríveis quanto as suas obras mais famosas e aclamadas. Momoko Takegawa é uma professora do jardim de infância que já não sabe mais o que fazer com Chikara Kawabe, um dos seus alunos que é conhecido por sua agressividade. Chikara não só tem um comportamento violento que afasta os outros dele, mas também uma aparência estranha. Ele não tem cabelos, sua pele é extremamente pálida e fina, e ele aparenta sempre estar com uma expressão cansada. Um dia, Chikara descascou os trabalhos escolares que estavam na parede e ameaçou fazer isso com os rostos dos colegas. Preocupada com toda essa situação, Momoko decidiu ir até a sua casa para conhecer a sua mãe e relatar a ela o que tem acontecido. Chegando na casa, ela encontra uma mulher que passa a maior parte do tempo em casa e o estranho é que ela aparentemente não muda de expressão. Ao entrar na casa, Momoko nota que todos os papéis de parede da casa estavam completamente descascados, o que imediatamente lhe faz ficar insegura e pensar que aquilo se tratava de algo maligno. Apesar de relatar sobre o comportamento de Chikara, a mãe não parece se importar muito. No dia seguinte, Chikara arranha o rosto de um colega e é então expulso da escola. Momoko percebe que ainda assim, o menino não abandona as dependências da escola e inclusive lhe segue até o seu apartamento. Quando sua professora diz que vai levá-lo para casa, ele se recusa como se algo terrível estivesse esperando por ele. Descobrimos então que a mãe dele usava um elixir que tinha sido produzido pelo seu marido que tinha a função de separar toda a pele dos músculos que eram protegidos por uma simples membrana. Ela ficou obcecada com a beleza de ter os músculos expostos e queria o mesmo para o filho, mas como não sabia a fórmula certa da receita, ela nunca tinha conseguido. Chikara tinha que passar por grande sofrimento. Todos os dias o seu corpo era coberto por uma substância grudenta só para então ser descascado, o que explicava todo o seu comportamento violento e a sua aparência estranha. Uma cena bem angustiante acontece quando Chikara se revolta com a sua mãe e estica os músculos de sua perna com facilidade para impedi-la de continuar machucando os outros. O interessante é que a história possivelmente usou a referência da lenda Kushisake Onna, que usa um casaco longo e que pergunta para suas vítimas se eles a achavam bonita para dar vida à personalidade da mãe de Chikara, que durante uma noite aborda um homem na rua da mesma forma. Nesse conto, Junji Ito trabalha sobre como o peso da culpa e o remorso podem afetar drasticamente a vida de uma pessoa. Na história, algumas pessoas começam a aparecer em pontos específicos do Japão e ficam paradas em estranhas posições estáticas. Dias se passam e a situação não muda. Mesmo quando são retirados dos locais por estarem causando medo, elas acabam retornando para o mesmo ponto para permanecerem novamente da mesma forma até o fim de suas vidas. Asano, que faz parte de um grupo de voluntários chamado Blue Sky, é uma garota que vive mudando de apartamento porque no passado um homem mascarado que a polícia nunca conseguiu encontrar invadiu seu apartamento e a violentou. Junto de seu chefe, que está orgulhoso por sua dedicação, ela tenta descobrir todo um mistério por trás dos enraizados. Um dia, quando ela estava voltando para casa, ela percebe um homem parado de forma estática dentro do seu quarto. Asano rapidamente percebe que o homem em questão era o chefe do grupo de voluntários que ela participava. Como os enraizados não conseguiam sair das posições em que se encontravam, Asano não vê perigo e decide deixá-lo ficar em seu quarto. Ela também sabia que mesmo que fosse retirado, depois de um tempo e de alguma forma, ele retornaria. Depois de investigar mais um pouco, ela descobre através de um garoto que as pessoas ficavam presas próximas de lugares onde elas cometeram algum tipo de crime que lhes causava um sentimento de culpa. O proprietário do imóvel onde Asano mora revela que no passado uma menina foi violentada e morta em seu quarto, e é assim que ela percebe que o seu chefe é na verdade o culpado do crime e talvez seja o mesmo homem que a violentou, já que os crimes ocorreram na mesma época.
Enquanto folheava uma revista de moda, Iwasaki ficou atormentado quando viu a aparência de um modelo que para ele mais parecia um monstro disfarçado de humano. Ele passa a ter pesadelos constantes com a modelo que está assombrando a sua mente. Iwasaki tenta esquecer de tudo que lhe vem acontecendo e, junto de seus amigos, ele começa a trabalhar na produção de um filme de baixo orçamento. Todo o grupo se reúne para analisar as fotos de mulheres que desejavam pegar o papel principal e imediatamente Iwasaki fica assustado porque uma das fotos era justamente a modelo que lhe causava tanto medo. Apesar de tentar convencer os amigos a não escolherem ela para o elenco, o seu pedido não é atendido porque eles acham que ela deve ser uma profissional e isso poderia ser bom para o filme. A mulher se apresenta para eles como Fuchi e a sua aparência é ainda mais terrível pessoalmente. Por algum motivo, Fuchi não tira os olhos de Iwasaki como se ela soubesse do medo que ele sentia dela. Enquanto seguiam de carro até o local de filmagem, Fuchi gargalha e mostra uma série de dentes pontiagudos, o que deixa Iwasaki ainda mais preocupado. Durante uma pausa, ele decide ir até o rio para lavar o rosto e quando olha para trás, percebe que Fuchi está correndo na sua direção, mas ele consegue se esconder a tempo de ela alcançá-lo. Ele novamente tenta convencer os seus amigos a irem embora daquele lugar deserto, mas antes que pudessem fazer algo, um de seus amigos aparece cheio de sangue dizendo que Fuchi devorou a outra atriz do filme. Iwasaki se desespera porque sabe que desde o começo ele estava certo sobre ela. Alguns de seus amigos conseguem fugir, mas ele não consegue correr a tempo e é então abandonado. Quando Fuchi o vê, ela se alegra por estar sozinho com ele. Possivelmente, assim como os outros, Iwasaki acaba sendo devorado. Fuchi é uma personagem assustadora de personalidade ambígua que encarna um monstro disfarçado que vive em meio à sociedade. Sempre que aparece em alguns outros contos, ela é vista comendo outras pessoas enquanto elas ainda estão vivas. Para algumas pessoas, Fuchi não parece ser tão peculiar como realmente é, mas para aquelas que coincidentemente se tornam suas vítimas, sua verdadeira identidade não se mostra como um mistério. Por conta do barulho excessivo que vinha do vizinho de cima, Mimi não consegue se concentrar em seus estudos e decide reclamar com o morador do andar superior. Ele diz que não acha que está fazendo tanto barulho porque a vizinha do lado nunca reclamou. Mimi bate na porta da mulher para perguntar se ela não se incomoda só para ter mais alguém ao seu lado, mas ninguém sai da casa. Ela fica sabendo por outra vizinha que ali viviam 3 mulheres estranhas de estatura diferentes que vestiam roupas pretas e que ninguém ainda tinha visto seus rostos. Depois de um tempo, os barulhos param e Mimi descobre que o vizinho de cima está completamente assustado com elas. Ele se questiona sobre o que elas fazem ali, já que mesmo as paredes sendo muito finas, elas nunca fazem nenhum barulho. Um dia, Mimi escuta um grito vindo de cima. O vizinho tinha visto algo assustador e decidiu se mudar às pressas. Apesar disso, ela não se importa e usa a oportunidade para morar na casa de cima que ficou vaga com a saída dele. Curiosa por realmente não ouvir nenhum barulho da casa delas, ela encontra um buraco na parede que foi feito pelo vizinho anterior e se depara com algo muito estranho. A vizinha estava fazendo uma manutenção em seu corpo que era feito completamente de barras de metal. Nunca existiram 3 mulheres na casa ao lado, ela apenas aumentava e diminuía de tamanho removendo alguns parafusos. A coisa percebe que estava sendo espiada e tenta agarrá-la. Mimi tapa o buraco com uma estante, mas ao olhar pela janela, ela vê que a mulher estava de pé do lado de fora. O assustador é perceber a altura do seu corpo. Depois que alguma coisa entra em sua casa, Mimi desmaia, mas fica bem. O propósito do ser estranho não é revelado, ela apenas continuou morando na mesma casa sem fazer nenhum barulho, como se nada tivesse acontecido. Uma gigantesca criatura marinha apareceu morta na costa do Oceano Pacífico e chamou a atenção por sua aparência e tamanho. Os cientistas pensam que o animal pode se tratar de uma criatura pré-histórica e estão animados pela grande descoberta. No meio da multidão, um menino que tem fobia do mar decidiu ir ver a criatura com os próprios olhos. Para ele, o animal era a confirmação de que todos os seus pesadelos eram reais. Ele sempre sonhava que ele estava flutuando na água enquanto era cercado por estranhas criaturas. Pensar no que poderia existir nas profundezas do mar lhe apavorava. Lá, ele acaba conhecendo uma garota chamada Mie, que também tem medo do mar por ter perdido o noivo que naufragou há 7 anos atrás junto de muitas pessoas que nunca foram encontradas. Ela conta sobre seus pesadelos recorrentes e ele percebe que eram exatamente como os seus. Um homem que estava analisando a pele da criatura nota que de dentro do seu estômago era possível ver o que pareciam ser pessoas.
Ao abrirem a barriga do animal, centenas de pessoas que estavam desaparecidas saem para fora, incluindo o noivo de Mie. O mais estranho é que elas não estão mortas. O tema dessa história não precisa ir tão longe na criatividade, porque esse é um medo muito comum que muitas pessoas têm, já que o mar não foi completamente explorado. Ao contrário do espaço, é assustador pensar nas possibilidades que podem existir no que se encontra ao nosso lado. Pássaro Negro conta a história de Shiro Moriguchi, que machucou as pernas enquanto fazia uma trilha pelas montanhas. Devido ao grave ferimento e por estar numa região isolada, ele teve que ficar deitado por muito tempo sem poder andar enquanto esperava aparecer alguém para pedir por ajuda. Até que certa noite, uma mulher estranha surgiu do meio da mata e se aproximou dele mastigando algo. Quando chegou bem perto, juntou seus lábios com os de Shiro e colocou na boca dele carne crua e sangue para alimentá-lo. Mesmo sendo completamente assustador ser alimentado todos os dias dessa forma, isso foi o que salvou a sua vida. Depois de um mês, ele é enfim encontrado por Kume, um morador da região que estava observando os pássaros, e é então levado a um hospital para receber o tratamento adequado. Lá, ele descobre que as suas pernas estão atrofiadas e que por isso ele precisaria passar um tempo no hospital. Por não ter nenhum parente, Kume decide acompanhá-lo até que ele recebesse alta do hospital. No meio da noite, Kume acorda com um barulho estranho vindo da cama de Shiro, e ele se depara com uma mulher o alimentando contra a sua vontade. Após isso, Shiro decide revelar a ele como sobreviveu sozinho na floresta e de como tem sido visitado todas as noites por esse monstro mesmo já não precisando mais de ajuda. Quanto mais os dias passam, mais o gosto da carne que a mulher traz para ele comer se tornava cada vez mais repulsivo. Numa noite, as coisas se intensificaram e Shiro se viu engasgado com um olho. A polícia foi acionada porque depois que algumas análises foram feitas, eles descobriram que a carne era não só humana, mas também continha o DNA exato do próprio Shiro. O monstro conseguia viajar através do tempo. No futuro, ela o perseguia e arrancava as partes do seu corpo para alimentar o seu eu do passado que tinha se machucado na montanha. Percebemos através de Kume, que tenta investigar a situação, que a queda de Shiro foi causada pela criatura que o envolveu numa espécie de loop temporal. Exército de um Só nos mostra um acontecimento muito estranho, onde cadáveres estão surgindo pela cidade e eles estão costurados uns aos outros. Ninguém sabe quem está fazendo tudo isso e qual é a motivação. Enquanto a trama avança, mais e mais corpos costurados aparecem em todos os lugares e em posições estranhas. Rapidamente, o pânico se instaura na população que está com tanto medo a ponto de decidir que o melhor é o isolamento social. Isso porque os estranhos fatos surgem quase sempre quando as pessoas estão aglomeradas. Aqueles que desaparecem sem deixar rastro retornam depois de um tempo já sem vida no emaranhado costurado. O bizarro é que uma música estranha chamada Exército de um Só toca hora ou outra na rádio e ela parece estar ligada a esses assassinatos em massa. Ao contrário do que já é esperado em histórias sobre assassinatos, sempre quando um personagem está sozinho em algum lugar, é geralmente esse o momento em que o assassino decide agir. Mas nesse conto, Junji Ito subverteu esse elemento e nos passou a terrível sensação de que o alvo seria justamente aquilo que causaria uma sensação de segurança: permanecer em grupos. The Bully é um dos poucos contos de Junji Ito que não possui elementos ligados ao sobrenatural e que ainda assim consegue capturar totalmente a atenção por ter como base algo que existe na nossa realidade, o que torna tudo muito pior. Acompanhamos a história de Kuriko e Yutaro, um casal de namorados que está sentado em um parquinho infantil conversando sobre o passado. Kuriko deseja revelar um segredo obscuro para Yutaro, pois ela quer saber se mesmo depois de saber sobre a sua história, ele ainda gostaria de se casar com ela. Yukari diz que quando era criança, ela sempre visitava o parquinho para ver o atual namorado por quem ela sempre foi apaixonada, mas na época ele não dava atenção para ela. Um dia, uma mulher apareceu com Nao, o seu filho pequeno, e por ter visto Yukari sozinha, perguntou se ela não poderia brincar com ele em troca de uma barra de chocolate. No começo, Yukari deu toda a atenção para o menino que rapidamente se apegou a ela, voltando sozinho até o parquinho nos dias seguintes para vê-la. Yukari continuava ganhando doces da mãe de Nao, que se sentia grata pela atenção que ela dava a seu filho que não tinha nenhum amigo, mas com o passar do tempo, Yukari já estava ficando frustrada por não ter a atenção de Yutaro e por ter que estar perto de Nao todos os dias contra sua vontade. Yukari logo passou a tratar mal Nao porque ela esperava que assim ele desistiria dela, mas não importava o que ela fizesse, ele sempre aparecia no dia seguinte para brincar com ela.
Yukari intensifica os maltratos e passa a sentir prazer em machucá-lo de diversas formas. Ela inclusive o joga em cima de um cachorro extremamente feroz que o deixa severamente machucado. Apesar do relato, Yutaro não a culpa e vê isso como coisa de criança. E então Yukari revela que anos depois que perdeu contato com Nao, ela o encontrou e quase não o reconheceu. Os dois começaram a sair e Nao revelou no parquinho que ele sempre foi apaixonado por ela. Yukari fica aliviada em saber que não precisa carregar mais nenhuma culpa porque Nao já a perdoou. Depois que conta toda a verdade para o namorado que não se abala com nada, Yukari diz que vai terminar o relacionamento porque está apaixonada por Nao. Os dois se casam e não muito tempo depois tem um filho chamado Hiroshi. O casamento parecia perfeito, mas um dia Nao foi trabalhar e nunca mais voltou. 4 anos haviam se passado e Yukari ainda continua angustiada com o sumiço do marido. Ela acidentalmente chama o filho de Nao e ela percebe o quanto ele era parecido com o pai. Automaticamente, Yukari lembra da época quando intimidava o Nao e passa a direcionar o ressentimento de ter sido abandonada para o filho. Kuriko se deixa levar pelo sadismo e chega inclusive a se vestir como uma criança, usando o mesmo penteado e roupas que ela usava na época quando maltratava Nao para começar a abusar do seu próprio filho. A história termina com Yukari levando o filho para o parquinho dizendo que queria brincar com ele. Depois que um violento terremoto causou uma rachadura de quilômetros de comprimento na montanha Amigara, pessoas de todos os lugares passaram a querer ver de perto a falha geológica. Isso porque na parte interna da montanha existiam inúmeros buracos com a forma humana. Se tudo não pudesse ficar ainda mais estranho, algumas pessoas passaram a dizer que determinados buracos tinham sido feitos especialmente para elas, como se a forma na montanha tivesse sido aberta tendo como base o molde de seus corpos. Descobrimos através dos pesadelos do personagem Owaki, que estava ali para observar como os outros, que a história teria como tema a claustrofobia. Pessoas sentiam um impulso de entrar em buracos que se estendiam a centenas de metros de profundidade, onde depois de entrar não conseguiam mais sair. Por dentro, a parede do buraco possuía uma textura que impossibilitava o recuo. Qualquer mínima tentativa de sair do buraco resultava no avanço do corpo. Depois de um tempo, já não se torna possível mexer parte alguma do corpo, e só restava as pessoas ficarem presas em meio à escuridão e loucura. Camadas de Medo é uma das minhas histórias favoritas porque é onde o desconforto e o horror corporal grotesco se fazem mais presente do que em outros contos. Acompanhamos a história da família de Soya, um homem conhecido por ser um gênio da geologia. Soya foi chamado para analisar o estranho solo de umas ruínas que haviam sido descobertas. Ele percebeu que as camadas do solo pareciam ter sido empilhadas quase que manualmente, e no fundo do buraco onde ele estudava, uma caveira de criança foi encontrada, o que ele imediatamente supôs que deveria se tratar de um caso de ritual de enterro. Soya explica que no passado, possivelmente o corpo da criança foi coberto por várias camadas de argila, o que explicava a visão que eles tinham tido de que as camadas pareciam ter o formato do rosto humano quando vistas de lado. Soya ficou os 9 anos seguintes obcecado com o que ele encontrou nas ruínas, até que a sua saúde piorou e ele morreu. 13 anos após a sua morte, enquanto dirigiam até o cemitério onde estava enterrado, a sua esposa e suas 2 filhas, Heimi e Narumi, sofrem um acidente de carro e uma placa de trânsito atinge e arranca metade do rosto de Heimi. Milagrosamente, todas sobreviveram, mas o estranho é que apesar de ter perdido metade do rosto, o médico não encontrou um músculo exposto, mas sim uma face intacta que estava por baixo de algumas camadas de pele. O médico fez uma ressonância magnética para entender o que estava acontecendo e o que ele viu foi uma imagem completamente desconfortável. A cabeça de Heimi era formada completamente por camadas empilhadas de pele que pareciam ser como um registro de nascimento, como se a cada ano uma nova camada surgisse para sobrepor a anterior. Narumi, a sua filha mais velha, conclui que tudo isso foi devido a uma maldição por seu pai ter quebrado o selo da tumba que ele estudou no passado, já que ela também tinha na boca algumas camadas de dente que ela pensou por tanto tempo se tratar apenas de um problema comum. A história não para por aqui e apresenta ainda mais um elemento de loucura, a obsessão doentia da mãe pela infância de Heimi. A personagem viu toda essa situação como uma oportunidade de rever o rosto de Heimi de quando ela ainda era uma criança, e por isso decidiu levar a filha de volta para casa.
Numa noite, enquanto Heimi dormia, a sua mãe se aproximou e colocou o dedo embaixo da pele. O desejo incontrolável de arrancar aquela camada foi maior do que tudo e ela se deixou levar pela insanidade. Narumi acordou com os gritos de sua irmã e ao entrar no quarto viu que a sua mãe segurava na mão um estilete e em outra diversas camadas de pele do rosto de Heimi. Todo o corpo de Heimi foi descascado porque, dentro da lógica do absurdo que aquela maldição causava, a mãe dela acreditava que poderia torná-la novamente um bebê completo. Se antes tínhamos uma imagem de um ser humano, agora o que tinha restado era apenas uma coisa com o rosto de criança e um corpo completamente desproporcional que havia crescido e se esticado por dentro das camadas de pele. Junji Ito é um dos meus autores favoritos justamente por conseguir trabalhar com histórias que na maioria das vezes não possuem nenhuma lógica e que ainda assim me fazem ter prazer com todo o desconforto. Acabo compartilhando do medo e das angústias dos personagens justamente porque existe uma sensação de cotidiano muito grande no enredo. O horror sempre aparece pelo acaso e, pelo menos pra mim, isso traz imersão. Apesar dos personagens serem apáticos a quase tudo que acontece, eles não são o foco que precisa ser trabalhado de forma minuciosa. A sua função está em ser apenas uma porta que revela aquilo que é mais relevante no trabalho de Junji Ito, o conceito que explica que a origem do medo se encontra em nós mesmos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que deixe aqui nos comentários qual é o seu conto favorito do Junji Ito. Além disso, não se esqueça de deixar a sua curtida e de se inscrever no nosso canal. Temos vídeos novos toda semana. Aqui na descrição do vídeo você consegue achar alguns dos mangás do autor para comprar. Enfim, agora guardem os seus hashis e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!